Sabe, eu estava pensando numa analogia. Imagine que o objetivo não é julgar se um prato ficou saboroso, mas verificar se o chefe seguiu a receita à risca. Aham. Os ingredientes corretos, as medidas exatas, o tempo certo no forno. É exatamente essa a lógica por trás da nossa conversa de hoje. Perfeito. Vamos mergulhar no mundo da auditoria de regularidade no setor público. A nossa missão aqui é entender o coração do processo, a fase de execução, que é quando o auditor vai a campo. E a pergunta-chave não é: a gestão foi boa, mas sim, a gestão foi legal. E essa distinção é tudo. É o ponto de partida. A auditoria de regularidade, que alguns chamam de conformidade, é o tipo mais clássico, sabe? A fundação da auditoria governamental. Ela garante que as regras do jogo estão sendo seguidas. Sons e textos bem detalhados sobre o processo. E a lógica é clara. Antes de ir para a rua, para a execução, o auditor precisa de um bom plano. Então vamos começar por aí, pela fase de planejamento. Perfeito. Porque um auditor não pode simplesmente, bater na porta de um órgão público e dizer: vim procurar problemas, né? De jeito nenhum. Ele precisa de um mapa antes de começar a caça ao tesouro. Essa fase de planejamento é como o detetive estudando o caso antes de ir para a cena do crime. Exatamente essa analogia. Não existe improviso, é pura estratégia. E tudo começa com um exame preliminar, que é obrigatório, para entender o terreno. Mapear a área. Isso. O objetivo é duplo. Primeiro, achar os pontos de maior materialidade, ou seja, o que realmente importa, o que tem mais impacto financeiro. Certo. E segundo, identificar as áreas de maior risco. É uma questão de foco. Como o nosso material de apoio diz de forma bem humorada, não se audita o carrezinho. Se audita a folha de pagamento, as grandes licitações, é onde o dinheiro está. Exato. Essa ideia de risco me chama atenção. Quer dizer que parte do trabalho do auditor é, na verdade, auditar a si mesmo. Ele tem que se preocupar com a chance de ele próprio cometer um erro. Nossa, você pegou o ponto central da coisa. O grande medo do auditor é o chamado risco de auditoria, que nada mais é do que o risco dele dar uma opinião errada. Dizer que está tudo bem quando não está? Ou ao contrário. Isso. E esse risco se divide em 3 partes que conversam entre si. Primeiro tem o risco inerente. Pense nele como o risco natural do assunto. Contratar uma obra de R$1 bilhão é, por natureza, muito mais arriscado do que, comprar canetas. Risco de o sistema de segurança do próprio órgão falhar. Ah, os controles internos que o gestor deveria ter. Exato. O gestor tem controles para evitar erros, mas e se esses controles não funcionam? Esse é o risco de controle. E, por fim, tem o risco de detecção. Que é o risco que eu mencionei, das ferramentas do auditor falharem. Exatamente. O risco dos procedimentos dele não encontrarem um erro que está lá bem na frente dele. O trabalho do auditor é balancear esses 3 riscos para ter segurança na sua conclusão. Então, depois de mapear tudo isso, de entender onde estão os perigos, nasce um plano de ação concreto, o tal mapa do tesouro. Isso. O resultado de todo esse estudo é o programa de auditoria. É o plano de voo detalhado. E o que tem nesse plano? Ali está escrito o que será testado, ou seja, a natureza dos procedimentos. Quando, a época e com que profundidade, a extensão, por exemplo, o tamanho da amostra que ele vai analisar. E esse plano é rígido? Ou a realidade pode mudar as coisas no meio do caminho? Essa flexibilidade é crucial, porque a realidade nunca é tão organizada quanto o plano, né? Com certeza não. O programa de auditoria não é escrito em pedra. Se o nosso detetive, durante a investigação, encontra uma pista nova, uma informação que muda o cenário, o plano pode e deve ser ajustado. É um documento vivo. Faz todo sentido. Então, quando o auditor finalmente pisa no órgão com esse plano flexível em mãos, o que ele tem em mente como alvo principal? Para onde os olhos dele se voltam primeiro? O alvo é a conformidade. A missão é bem específica: verificar se os atos do gestor estão de acordo com os critérios estabelecidos. E esses critérios são as regras do jogo que a gente falou. Isso. Nossas fontes listam isso de forma bem clara. Leis como a Constituição, a Lei de Licitações. Regulamentos, decretos. Exato. O próprio orçamento que foi aprovado e, claro, as cláusulas dos contratos e convênios assinados.
O trabalho dele é comparar o que foi feito com o que deveria ter sido feito segundo essas regras. E para provar que uma regra foi ou não foi seguida, ele precisa de provas, evidências, as pistas do nosso detetive. Exatamente. O objetivo de toda a fase de execução é obter o que tecnicamente a gente chama de evidência de auditoria suficiente e apropriada, ou pela sigla ESPA. Suficiente e apropriada. Essas duas palavras não estão aí por acaso, imagino? De jeito nenhum. Suficiência é sobre a quantidade. Se o risco é alto, o auditor precisa de mais evidências, uma amostra maior. Já a apropriação, bom, aí é sobre a qualidade dessa evidência. Qualidade no sentido de ser confiável e fazer sentido pro caso. Confiável e relevante. Relevante significa que a prova tem que ter uma ligação lógica com o que está sendo testado. Para investigar um superfaturamento, o auditor precisa da nota fiscal, não do controle de ponto do funcionário. Claro. E a confiabilidade. Aqui existe uma hierarquia muito clara. O fascinante é como essa hierarquia funciona. A evidência mais confiável de todas é a externa. Aquela que vem de fora do órgão. Isso, de um terceiro independente, que não tem interesse naquilo. Um extrato fornecido diretamente pelo banco, por exemplo. Porque não passou pelas mãos do gestor que está sendo auditado. Exato. Depois vem a evidência interna, do próprio órgão, mais de um lugar que tem controles fortes e confiáveis. E abaixo dela? Abaixo dela, a evidência interna de um órgão com controles fracos. E, por último, a menos confiável de todas é a evidência puramente verbal, aquilo que foi dito numa entrevista. Nossa, isso é fascinante, porque revela a psicologia por trás da auditoria, né? Não é sobre desconfiança pessoal, mas sobre um ceticismo institucional. O sistema te obriga a buscar a prova que o gestor não pode alterar. Você resumiu perfeitamente. É um antídoto institucional contra o jeitinho. É o que a gente chama de ceticismo profissional. Não é pessoal, é técnico. O auditor é treinado para questionar e buscar a prova mais robusta possível. Espere um pouco. Se a evidência verbal é tão fraca, por que o auditor sequer faz entrevistas? Parece uma perda de tempo se o que é dito não pode ser usado como a prova principal. Excelente ponto. Não é que seja inútil, longe disso. A entrevista é onde o auditor descobre onde procurar as provas mais fortes. Ah, entendi. É o ponto de partida. Exato. É o que aponta a lanterna para o documento ou o dado correto. É na conversa que ele pode ouvir, sobre isso, fale com a pessoa X do setor Y, ela tem a planilha. A entrevista guia a investigação. Mas a prova final, o que vai para o relatório, raramente é só a palavra de alguém. Nunca é o ponto final. Entendi. A entrevista é o mapa, não o tesouro. Certo. Então o auditor precisa dessas provas de qualidade. E como ele as consegue? Quais são as ferramentas na maleta do nosso detetive? Para obter as evidências, ele aplica o que a gente chama de testes. E existem dois grandes tipos. O primeiro são os testes de controle. Ok. Aqui a pergunta-chave é: os controles internos do gestor, o sistema de segurança dele, funcionam de verdade. O auditor não está olhando para o valor pago, mas para o processo que levou àquele pagamento. Pode dar um exemplo prático? Claro. Pensa assim. Uma vez, estávamos auditando um sistema de pagamentos que, no manual, parecia perfeito. Uma das regras era que o sistema deveria bloquear qualquer pagamento para um fornecedor com CNPJ inválido. Certo, faz sentido. No nosso teste de controle, nós intencionalmente tentamos aprovar um pagamento para um CNPJ que não existia. O sistema deveria ter barrado, mas... Deixa eu adivinhar, não barrou. Não barrou. O pagamento passou. Ou seja, o controle existia no papel, mas na prática estava, desligado. Foi isso que o teste de controle revelou. Algo que talvez passasse batido se olhássemos só os pagamentos que já tinham sido feitos corretamente. Uau, então o teste de controle é quase um teste de estresse do sistema do gestor. E se os controles funcionam bem, o auditor pode ficar mais tranquilo. Exatamente. Se os controles são fortes e confiáveis, o auditor pode reduzir a intensidade do segundo tipo de teste, que são os testes substantivos. E nesses, a pergunta muda. Muda completamente. Agora o dado final, a transação, o saldo, está correto?
Aqui, o auditor ignora o processo e vai direto ao fato. Ele pega uma amostra de 100 notas fiscais já pagas e confere uma por uma. Recalcula os valores, verifica se o produto foi entregue. Isso, checa os dados do fornecedor. O foco é validar o dado em si, a substância da transação. Ok. Então temos os testes de controle para o processo e os substantivos para os dados. E como eles são feitos na prática? As técnicas, os procedimentos? Existem várias ferramentas na maleta do auditor, mas vamos focar em 3 que mostram bem a variedade do trabalho. Primeiro, a inspeção. O clássico trabalho de detetive. Contar o estoque para ver se bate com o registro. O trabalho de campo, literalmente. Isso. A segunda é a confirmação externa, que é quando pedir a uma testemunha independente para confirmar uma história. Ah, como no exemplo do banco. Exatamente. O exemplo clássico é o auditor enviar uma carta, que a gente chama de circularização, direto para o banco, pedindo: Prefeitura X diz que tem 10 milhões na conta Y. Confirma. A resposta volta direto para o auditor. É uma prova muito forte. E a terceira? A terceira são os procedimentos analíticos, que é quando o auditor age como um economista, procurando padrões estranhos nos dados. Como assim? Por exemplo, ele plota num gráfico o gasto mensal de combustível da frota e a quilometragem rodada. Se em um mês o gasto com combustível dispara, mas a quilometragem continua a mesma... Acende uma luz amarela. Uma luz amarela enorme. O que aconteceu aqui? É uma anomalia que precisa ser investigada. Ok, então nosso detetive usou suas ferramentas, aplicou os testes e encontrou uma irregularidade. Um corpo. O que acontece agora? Como esse problema é formalizado? Bom, primeiro é importante lembrar que quase tudo é feito por amostragem. Auditar 100% é inviável. E isso gera o risco de amostragem, né? A chance de a amostra não ser um bom retrato do todo. Exatamente. Mas todo o processo, desde o plano até as evidências, é meticulosamente registrado no que chamamos de papéis de trabalho. É o diário de bordo do auditor, a prova do seu trabalho. E quando uma falha é confirmada, ela vira um capítulo especial nesse diário. Vira assim. Quando uma discrepância é encontrada e confirmada com evidências, ela é formalizada como um achado de auditoria. E um achado não é simplesmente dizer, encontrei um erro. Ele precisa ser mais estruturado. Muito mais. Ele precisa ter 5 atributos obrigatórios. É a chamada matriz de achados. 5 atributos. Por que tanto detalhe? Não basta dizer compraram sem licitação? Não. E o motivo é fundamental. O objetivo da auditoria não é só apontar o erro. É garantir que ele seja corrigido e não aconteça de novo. E para isso, precisa entender o problema por completo. Exato. Vamos usar o exemplo da fonte, sobre a compra de merenda escolar. O primeiro atributo é a condição. O que é o fato? A prefeitura comprou R$100 mil em merenda sem licitação. Ok, o fato cru. Isso. O segundo é o critério. O que deveria ser? A regra. A Lei 14.133 exige licitação para compras acima de X valor. Certo. Condição e critério. O terceiro, e talvez o mais importante para corrigir, é a causa. O porquê aquilo ocorreu. Foi falha no controle? Falta de treinamento? Má fé? Sem saber a causa, não tá para consertar a raiz do problema. Perfeito. O quarto é a consequência, o dano. Prejuízo potencial por sobrepreço e violação da competição. E, por fim, o quinto, a recomendação. É o remédio. Recomendar a anulação do ato e a instauração de um novo processo. Exatamente. E antes de fechar o relatório, tudo isso é discutido com o gestor numa reunião de encerramento, para validar os fatos e ouvir o lado dele. Entendi. O achado é um diagnóstico completo, não só o sintoma. Olhando para todo esse processo que é super estruturado, onde estão as pegadinhas? Quais são os erros de interpretação mais comuns? Ótima pergunta. E as confusões são clássicas. A principal, a mãe de todas as confusões, é misturar auditoria de regularidade com auditoria operacional. Certo. A de regularidade, como a gente viu, foca na legalidade. A lei foi seguida. Ponto. A operacional foca nos 3 Es: economicidade, eficiência e eficácia. E como isso funciona na prática? O exemplo da nossa fonte é brilhante. Imagine um gestor que compra 100 computadores.
Ele segue perfeitamente cada vírgula da lei de licitações. Fez tudo certinho. Tudo. Numa auditoria de regularidade, ele ganha nota 10. A gestão foi regular. Mas E se esses 100 computadores ficam parados, encaixotados no estoque por 2 anos? a gestão foi totalmente ineficaz. Exato. Isso seria um achado gravíssimo por uma auditoria operacional, mas não para de regularidade. Essa distinção é crucial. O que é legal nem sempre é eficiente ou útil. Quais as outras armadilhas? A segunda é confundir teste de controle com teste substantivo. Lembre-se, recalcular o valor de uma nota fiscal é um teste substantivo. Foca no dado. E o teste de controle focaria no processo. Isso. Verificaria se o sistema exige a senha de um gerente antes de autorizar o pagamento. A terceira armadilha está nos atributos do achado. Muitos acham que basta apontar a condição e o critério. Mas um achado completo exige os 5 componentes. Exige os 5. E tem mais alguma. A última é confundir as diferentes ferramentas de fiscalização. Um levantamento, por exemplo, é uma coleta de dados preliminar, rápida, para decidir se vale a pena fazer uma auditoria completa. E o monitoramento? Monitoramento é outra coisa. É quando o auditor volta, anos depois, para verificar se as recomendações feitas em auditorias passadas foram de fato cumpridas pelo gestor. São ferramentas com propósitos totalmente diferentes. Uau! Foi uma jornada em tanto. Recapitulando a investigação do nosso detetive. Ele começou com o mapa do tesouro, o planejamento, depois foi para a cena do crime, caçar as provas, Com seus testes e técnicas. e, por fim, formalizou a descoberta em um relatório completo, o achado, com seus 5 atributos. Se houvesse uma regra de ouro para lembrar um insight principal, qual seria? A regra de ouro, sem dúvida, é a diferença entre condição e critério. É onde muita gente se perde. Tem um jeito fácil de não esquecer. Tem. Condição com C é de como com certeza está, ou seja, o fato. E critério, também com C, é de como com certeza deveria ser, a regra. O achado é a distância entre esses 2 pontos. Perfeito. Condição é o que é, critério é o que deveria ser. E conectando tudo isso com o quadro geral, por que esse processo que parece tão técnico é tão importante para todo mundo? Porque, no fim das contas, esse processo é a espinha dorsal do controle dos gastos públicos. É o mecanismo que garante que as regras do jogo, que foram definidas democraticamente, estão sendo cumpridas na prática. Ele protege o dinheiro público. E mais do que isso, protege a confiança da sociedade de que o governo está, no mínimo, seguindo as próprias leis que criou. Isso nos leva a uma reflexão final, um pensamento para a gente continuar essa conversa. Se uma gestão pública cumpre rigorosamente todas as leis, passa com louvor em uma auditoria de regularidade, mas, ao mesmo tempo, não entrega serviços de qualidade ou resultados práticos para a população, a gente pode considerar uma boa gestão? Isso nos faz pensar sobre os limites da legalidade e a importância de olhar também para a eficiência e o impacto real das ações governamentais. A conformidade é o piso, não o teto.